Olá pessoal, bom dia a todos, começando mais um Na Tela com a Levante. Eu sou o Felipe Vilac, hoje com o Eduardo Guimarães. Vamos Brasil, vamos Filipão. Está de volta aqui, foi para a Copa, mas voltou aos trabalhos aqui. Então, de volta aqui ao nosso mercado e vamos falar um pouco de futebol e mais de mercado, né, Felipe? Exatamente, né? Futebol já tem bastante comentarista. Né? É isso aí. Bom dia, mais um dia aí com a guerra comercial de volta aos focos, aumentando a tensão. A segunda-feira começa aí tensa novamente. Então, mercados lá fora um tanto quanto negativos e por aqui um misto de notícias positivas e negativas, principalmente relacionados à política, né? Lula perdeu mais uma aí, o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, disse que o julgamento só vai ficar para depois mesmo, em agosto, e todos os outros pontos estão supridos aí, foram ultrapassados. Então, é um ponto positivo. A gente começa aí com uma tranquilidade que o nosso amigo continuará na prisão. Na política está com vantagem, então está 1-0 a favor. Está 1-0 a favor, né? Já temos aí mais de 3 meses da prisão do ex-presidente. O entendimento do STF continua o mesmo, né? Que é o plenário que tem que fazer a votação para a soltura do Lula, e não a segunda turma, que tem uma tendência mais para essa visão que o Lula deveria ser solto. Então, é um positivo. Questões políticas na Alemanha deixaram os mercados um pouco mais agitados por lá, e por aqui sem grandes notícias novas, né? No México, né, foi eleito um presidente de esquerda, né, o tal do AMLO, AMLO, né, a sigla do nome do cidadão, partido que governa o país há 20 anos, né? Então, o peso mexicano aí abriu aí. Exatamente, abriu para cima, né, mostrando aí um temor aí com a intensificação do ganho da esquerda. Isso é um pouco negativo, que acaba contaminando um pouco as moedas emergentes, né? As visões mais centrais do mundo veem a periferia como uma coisa só, no fim das contas, né? Então, ele não consegue diferenciar o que é México, o que é Brasil, o que é Argentina. É uma coisa só, é abaixo dos Estados Unidos. Então, é ruim para todo mundo, e acaba levando para todo mundo. Então, a gente deve ter um dia de tensão no dólar, mas o Banco Central tem atuado bastante no dólar, né? Tanto com swap cambial, tanto com uns leilões em linha para segurar o spot, e o Tesouro também fazendo sua parte. Acho que o dólar está bem alto, né, Felipe? Eu vi que está quase R$4 aí, quer dizer, ainda bem que eu não paguei quase nada no cartão na viagem, né? Levei em dinheiro, troquei lá, mas dólar chegou a quase 4, é isso? Exatamente. Está 3,90 agora, mais ou menos isso. Foram dias de grande volatilidade nos mercados, não só por aqui, mas globalmente. Então, tensão, né? Exatamente, né? Fez bem lá em comprar dinheiro em espécie, porque o dólar está subindo bem. Então, as tensões por aqui, ainda o foco na política total, isso tem sido negativo. Destaque corporativo hoje, Eduardo, o que você comenta? A gente tem um grande destaque que é a BRF. O mercado todo aguardava. Pedro Parente, como CEO, anunciou um plano na sexta-feira para venda de ativos. Então, ao invés de fazer um aumento de capital, como foi cogitado algumas semanas atrás, com até possível entrada da Minerva e outros investidores aí, até árabes e americanos. Então, é um plano para vender ativos aí por volta de 5 bilhões de reais, principalmente operações na Argentina, na Europa e na Tailândia. Então, é como se fosse o desmonte aí do plano do Abílio Diniz. Então, aí 2/3 das aquisições feitas pela empresa para internacionalizar a BRF vai focar em Brasil, Oriente Médio, principalmente e Ásia. Então, a empresa, o plano do Pedro Parente é que a alavancagem dívida líquida e EBITDA feche o ano em 4,3 vezes e 3 vezes o ano que vem. Mas isso precisa vender esses 5 bilhões de reais de ativos, principalmente esses mercados que eu comentei, de novo, Argentina, Tailândia e Europa, um corte de pessoal de 5%. Bastante gente. E venda de outros ativos, como participações imobiliárias e até mesmo a participação na Minerva, né? Eles tinham quase 12% aí de participação, reduziu cerca de 5%, tentaram vender a mercado, derrubou o preço aí das ações da Minerva, fizeram uma venda em bloco, né, chamado block trade, e agora Pedro Parente aí bem sério ali, como ele fez lá na Petrobras, acho que vai conseguir fazer esse turnaround, essa reviravolta aí, isso é positivo para as ações da BRF. O que eu ia falar, o mais positivo o mercado esperava de fato um aumento de capital, que seria muito ruim para os atuais acionistas, acabar diminuindo a participação, porque de fato a empresa precisa ser reestruturada, não temos o que fazer.
Como vai ser feito isso é uma grande questão. O mercado colocava isso como uma possibilidade de um aumento de capital, que ia ser ruim para todo mundo, mas o Pedro Parente, vendendo os ativos que não são lucrativos, os piores ativos, reduzindo todas as participações que dá, em setores que ele não tem grande expertise, desmontando o que o Abílio fez, os pontos errados do Abílio, e tentando resolver a situação. A gente pode ver aqui, vou mostrar na tela para vocês, que a ação ainda não abriu, mas o preço teórico da ação já está em 7,5% de alta. Então, voltando perto dos R$20, faz tempo que não via perto dos R$20. Então, isso é bem positivo. Lembrando que foi feita até uma teleconferência com analistas na sexta-feira, no final do dia, pós-fechamento do mercado. Tá? Então, isso é bem positivo, porque está focando na operação que eles sabem fazer e que tem margem melhor. Né? A Sadia, Perdigão, que são as principais marcas, sempre tiveram muita tradição em Ásia, Oriente Médio na exportação, a Halal, né, o frango Halal, e até possível a abertura de capital da One Foods, que é a empresa lá fora, e a Operação Brasil. Os outros mercados, nunca a BRF teve massa, nunca teve tradição, nunca teve boa margem EBITDA. Então a empresa está vendendo os negócios que têm margem mais baixa, reduzindo a alavancagem, sem fazer um aumento de capital, porque um aumento de capital haveria uma diluição para o acionista, que a ação caiu muito, está negociando muito abaixo do preço histórico dela de múltiplo EV/EBITDA, então o mercado aí recebeu positivamente essa notícia, e aí o Pedro Parente na teleconferência, abre aspas, falou que o aumento de capital, uma emissão de ações está descartado. Então, segundo o presidente da companhia, não haverá aumento de capital, não haverá diluição. E com a venda de ativos e talvez uma melhora ali de operações, porque perdão aí do trocadilho, né, vai cortar uma gordura que tem lá, porque na própria BRF eles disseram que não vão fechar fábricas e sim cortar pessoal, tornar mais eficiente a empresa. Com isso vai melhorar o EBITDA e reduz o endividamento. Essa é a meta principal do executivo. Pedro Parente. Exatamente. O Pedro Parente ele tem a sua moralidade, tem seus princípios. Então, se de fato ele falou que não vai cortar, que não vai fazer aumento de capital, realmente temos que confiar nisso, né? Ele fez um excelente trabalho. Desculpa te interromper, Felipe, o governo não é o dono, então não dá para chegar lá e colocar um corte do preço do frango goela abaixo aí. Exatamente, né? Então não é estrutural, não é estatizado, então ele vai fazer o seu trabalho com maior liberdade. Então ele vai ter a liberdade que ele precisa para tentar colocar a BR Foods nos trilhos de novo. Então isso é positivo. Recuperar o que a Sadia e a Perdigão sempre representaram aí no mercado, né? Sempre empresas grandes, né? Acho que esse é o grande destaque corporativo. A gente não viu grandes notícias hoje. Talvez Petrobras, a questão da... Exatamente, né? O CAD, ele começou um estudo lá atrás, principalmente após a paralisação dos caminhoneiros em maio, sobre a questão do monopólio que a Petrobras detém no Brasil, né? Na questão de refino de combustíveis fósseis. E, aparentemente, ou segundo notícias que estão rodando o mercado, é que o CAD vai sugerir a venda de ativos, de refinarias, que é muito positivo, né? A gente tem um setor ainda totalmente regulado, ainda totalmente estatizado. A entrada de mais participantes, diminuindo esse monopólio da companhia, é de suma importância para uma qualidade do serviço e do preço também. Então, a partir desse momento que isso acontecer de fato, vai ter uma melhora no preço do combustível, uma melhor eficiência. Isso é muito bom para a economia, para os consumidores, até mesmo para o Estado, que consegue até arrecadar mais imposto com isso. Ineficiência nunca é bom. Então, uma notícia que não é nova, até a gente falou isso um mês atrás, mais ou menos, aqui no nosso relatório especial sobre a Petrobras, falando que são dois negócios principais da empresa, né, o refino do combustível e a produção de petróleo. Então, no petróleo, um oligopólio, ela é principal, né, inclusive importa, e no refino é um monopólio. E aí, se ela vende uma parte, tem mais concorrência, quer dizer, a empresa ganha com a venda de ativos, o mercado ganha com eficiência, e talvez o preço do combustível no Brasil não seja assim tão caro. Então, mas, pelo que parece, né, Felipe, isso vai ficar para o ano que vem, né? Tanto a questão da cessão onerosa do pré-sal, como essa questão da venda das refinarias, fica para o ano que vem, né? Exatamente, né? Voltando à questão da cessão onerosa, semana passada a gente teve o reverso aí. O TCU, ele mudou uma regra que, essa questão envolvendo a cessão onerosa, que teria que fazer o leilão do excedente do pré-sal, o governo
tem que mandar os documentos com uma série de antecedência de dias. E ele alterou essa quantidade de dias para 150 dias. Então, isso praticamente inviabiliza o leilão acontecer esse ano e fica para 2019. E 2019 teremos um novo presidente. Isso pode atrapalhar os planos, pode ser muito ruim para a companhia. Sem contar o nosso amigo Lewandowski, né, que agora qualquer venda de estatal tem que passar pelo Congresso. Então, isso todas as estatais agora estão sofrendo, né? Cria uma judicialização do sistema, né? Isso é muito negativo, né? Isso pega, por exemplo, questões maiores, ok, acaba acontecendo, tem toda essa morosidade. Mas em questão quando você precisa vender um ativo específico, por exemplo, uma subsidiária da Petro, e tem que passar isso no Congresso, imagine a quantidade de subsidiárias que tem, que acaba fazendo negócios. É muito comum isso, não só na Petro. Então, tem que passar todas essas empresas pequenas pelo Congresso. A própria Eletrobras, né? A quantidade de participações cruzadas que a Eletrobras tem em outras companhias brasileiras, né? É uma enormidade. Então, por isso é que a gente aqui não é muito fã de empresa estatal para investir em ação. Né? Então, o que se fala é que o Lewandowski, o objetivo era tentar, de certa forma, minguar a parceria entre Boeing e Embraer. O que é negativo para a Embraer seria de suma importância ter um braço tão forte quanto a Boeing, que deixaria a companhia apta a entrar em outros mercados, até mesmo fortaleceria a relação que a Embraer tem com o governo americano, seria de suma importância. Mas os políticos, nas suas perspectivas pessoais, acabam confundindo um pouco as coisas e levando esse lado para judicialização de algo que não deveria ser judicializado, e o que, é claro, torna mais ineficiente, gera custos. E o mercado, Felipe, como está o índice agora no momento? Falando aí de mercados, né? Que política não é muito nossa. Exatamente. Então, né? O Bovespa em queda aí, Felipe? O Bovespa um dia mais negativo, né? O Bovespa está caindo 0,77% na esteira dos mercados globais. Então, Estados Unidos caindo 0,5% também. Exatamente, né? Estados Unidos caindo, futuro por lá caindo também. É um dia mais negativo. Então, temos que... Aí, o BRF abriu subindo 11%, Felipe. 11%. Aí na tela aí, que beleza. Grande Pedro Parente, hein? Pedro Parente, R$20 reais aí. R$20, só porque eu falei que fazia tempo que não via acima dos R$20. Estamos acima dos R$20. Isso é positivo para a companhia. Ainda é uma queda de 45% em 12 meses, mas, enfim, é a recuperação aí da companhia. Começa a venda de ativos, acho que é um bom, bom início, né? O fundo do poço já foi? Ou teria um alçapão lá? Está com um cara que foi, eu diria, né? Difícil a gente estar otimista, porque enquanto o endividamento da companhia é alto, a gente fica com o pé atrás aqui. Eu particularmente, um dos principais pontos da nossa análise aqui fundamentalista é o endividamento. A gente coloca empresas, como é o caso da Rumo, por exemplo, se ela está num processo de virada. Né? Se não está, aí já fica mais complicado. Então, vai depender. É o início, foi anunciado o plano, né, da redução da dívida, precisa efetivamente vender os ativos, ver se a companhia vai bem. Eu acho que, olhando aí múltiplo, está negociando muito abaixo do histórico. Né? Com certeza. Pessoal, falamos as principais notícias hoje. Muito obrigado. Bom jogo do Brasil a todos. Vamos ganhar do México lá. Palpite, Felipe? Palpite? Não, não vou palpitar. Eu vou 1-0 gol do Jeromel. Vai entrar no lugar do Thiago Silva e vai ficar titular até o final da Copa. Afinal, se o Thiago Silva se machucar, é um ponto positivo para o Brasil. Ele vai sentir um desconforto muscular e vai... Mas isso é positivo pro Brasil, né? Não sei, é uma opinião muito particular minha, mas acho que hoje vai dar Brasil, né, Felipe? Você tá otimista aí de amarelo aqui e tal. Vamos ganhar hoje. Pessoal, bons negócios a todos. Um olho na tela e o outro na Levante. Tá bom, pessoal? Bom dia, boa semana, bom jogo. Tchau, tchau.